seja muito bem-vindo, eu sou Patrícia Oliveira, advogada há mais de 20 anos, atuo com direito imobiliário. Estou aqui para conversar com você sobre a questão da pandemia e os seus efeitos, claro, indesejáveis, nos contratos imobiliários. Vamos lá? Bem, infelizmente, muita gente fez contratos imobiliários, adquiriu imóveis numa época em que a vida ainda era normal e hoje em dia se vê tendo que arcar mensalmente com prestações, com valores com os quais muitas vezes não está conseguindo mais fazer esse pagamento, seja porque não está mais trabalhando, porque o comércio não pode abrir, porque às vezes é profissional autônomo e também não está mais com acesso à clientela, enfim, são os efeitos nefastos aí decorrentes da situação de pandemia. É claro, existe alguma variação assim, em relação a algumas cidades que a quarentena tem sido mais rigorosa, outras menos, mas de uma forma geral, me parece que todo mundo está sentindo também esse impacto econômico. E como eu disse, algumas pessoas com uma situação um pouco mais grave, talvez por terem feito esses contratos imobiliários e hoje não estarem conseguindo quitá-los. E aí fica a pergunta, diante desse quadro, uma pessoa que está ali tendo que pagar mensalmente suas prestações do financiamento imobiliário, o que pode ser feito? Será que tem algum jeito? Ela não está conseguindo mais arcar com aquele valor total, ou às vezes não está conseguindo pagar nada. Tem como sair desse contrato por causa da situação de pandemia? Ou será que para ela desfazer esse contrato, ela vai ter simplesmente que se sujeitar às cláusulas de rescisão previstas no contrato, assumir ali todos os ônus e pronto? O que é que se pode fazer? Bem, vou falar aqui em linhas bem rápidas, bem simples, sobre algumas teses jurídicas sobre o tema, para que você possa ter uma noção do caminho jurídico que pode ser tomado. É claro que não é uma aula de direito, tem muitas questões técnicas que eu não vou entrar em detalhes, mas é só para que você tenha uma noção sobre esse assunto e do que pode ser feito. Até para não ficar desesperado caso esse seja sua situação. E caso você esteja do outro lado, você seja o empreendedor, para que fique também alerta sobre as possibilidades, as consequências desse tipo de contrato, considerando, como eu disse, o quadro atual hoje, que é relacionado à pandemia. Bem, regra geral, o contrato é para ser cumprida. A lei traz um princípio que a gente fala em latim assim, que é pacta sunt servanda, o pacto deve ser cumprido. Em termos simples, no jargão popular, eu diria que traduz-se como combinado não é caro. Então, é claro, a pessoa fez um contrato, o que se imagina que ela vá arcar com tudo que foi ali estipulado. Esse é o previsto, e caso não seja observado, aí tem-se as cláusulas, que são para punir as penalidades para o tipo de situação de inadimplemento. Só que existem situações, e aí nós estamos vendo que é o caso, em que alguma coisa pode acontecer que as partes não poderiam prever aquilo. Ao mesmo tempo que a lei fala que o pacto deve ser observado, o contrato deve ser cumprido, a lei também traz uma cláusula que a gente chama no direito de rebus sic stantibus. Significa, em termos simples, que o pacto deve ser cumprido sim, o contrato deve ser cumprido, é cobrável, é exigível isso, mas desde que aquelas condições em que ele foi negociado, que elas se mantenham. Se acontece uma situação superveniente, que ela é imprevisível para as partes, que não tem como imaginar e que traz uma onerosidade excessiva para uma delas, abre-se uma margem de renegociação dessas cláusulas e até mesmo de rescisão, Então, o contrato é para ser cumprido desde que aquelas condições se mantenham, que não aconteça nada extraordinário que torne ali uma onerosidade excessiva ou uma situação muito atípica, como infelizmente, hoje o caso da pandemia da Covid, na verdade, de uma forma muito simples, a gente poderia falar aqui na teoria da imprevisão, Estaria previsto lá no artigo 421 do Código Civil, Vou ler aqui o parágrafo único, fala assim: nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima, ou seja, as partes são livres para contratar, desde que não seja, claro, contra a lei, e a excepcionalidade da revisão contratual. Então, a lei traz para a gente essa ideia de, olha, revisão contratual, excepcionalmente, ela é sim permitida.
E aí no artigo 478 do Código Civil fala: nos contratos de execução continuada, ou seja, pagamento de prestações ao caso, ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Tá? Então, o artigo 478 vai trazer para a gente essa possibilidade de fechar o contrato, de fazer a resolução do contrato. Por quê? Por causa de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Tá aí, teoria da imprevisão. Só que existem situações em que a resolução do contrato é muito traumática, pode não interessar para nenhuma das partes. Né? Não é isso que você gostaria, você quer manter o imóvel, e a pessoa que vendeu, claro, ela quer manter o negócio dela, né, dentro das possibilidades. E aí vem o artigo 479 e fala da revisão contratual. Diz assim: a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então, não é que tem que finalizar, fechar o contrato, né, desfazer o contrato. Existe a possibilidade de renegociar, de pegar e transformar as prestações, considerando o contexto todo atual, num valor, numa parcela que seja permitido, que seja viável à parte manter aquele negócio. Isso aí gera um ônus menor para as duas partes, né? Porque também é interessante para o empreendedor, para o vendedor, manter essa negociação. E aí também tem uma outra tese. Alguns acham que não é aplicável bem ao caso, mas eu entendo que conforme o caso concreto dá para aplicar sim, tá? Não vou entrar em detalhes técnicos aqui porque não é o nosso objetivo. Vou citar aqui en passant, tá? Aí tem relação com caso fortuito e força maior. Lá no artigo 393 também do Código Civil, ele fala assim, que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles responsabilizados. E aí diz que o caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Ou seja, mais um argumento que a lei traz, que aí trabalhando a teoria, né, desenvolvendo melhor, é possível, conforme o caso concreto, utilizar também para que se pleiteie judicialmente essa revisão de cláusula ou a resolução conforme a situação concreta, né, conforme o interesse do cliente e a possibilidade do caso concreto. Bem, então, essas foram considerações bem rápidas, tá? Para mostrar para você que, infelizmente, nós estamos numa situação muito excepcional, né, que é a situação da pandemia. Existem, sim, as consequências financeiras, inclusive, né, que é o nosso objeto aqui do comentário, nos contratos de financiamento imobiliário, contratos de compra e venda de imóveis, e que, sendo o caso, verificando a pessoa que ela realmente se encontra numa dessas situações, né, de impossibilidade financeira, em que ela realmente teve uma consequência em razão da Covid, tá? Tem que ser uma situação que isso tudo vai ser comprovado no eventual processo, tá? Não pode se utilizar da pandemia como um mecanismo de fugir de contratos simplesmente, não pode agir de má fé, tá? A lei prevê também o princípio da lealdade da boa fé, e se ficar configurado que a pessoa está utilizando esse argumento de pandemia como uma forma de simplesmente desfazer do contrato por desfazer, assim, sem ter a real fundamentação, isso pode se virar contra ela. Mas não sendo o caso, então estando tudo de acordo, sendo realmente a situação da pessoa, é possível então que ela procure um advogado, né, converse sobre esse assunto para pensar então em renegociar esse contrato, fazer a revisão de cláusulas ou, numa situação mais extrema, até mesmo a resolução, tá? E é claro, nesse processo aí vai ser pedido liminares a pessoa, para que o nome da pessoa não seja incluído no SPC, por exemplo, para que não tenha cobranças durante o período que o processo está sendo discutido. E aí, no mérito, sim, né, quando o juiz efetivamente for julgar o processo, decidir, então, sobre essa questão das cláusulas em si, tá? Então, fica a dica. Como eu falei, são considerações aqui colocadas de uma forma bem superficial, não é uma aula de direito, tá? Então, se você quiser conhecer mais sobre o tema de uma forma mais aprofundada, mais técnica, a gente até pode, se você escrever aqui nos comentários, deixar a sugestão e a gente pode, num outro vídeo, tecer maiores detalhes sobre o assunto. Por enquanto, são só considerações realmente para que ele possa dar uma orientação sobre o que é que pode ser feito, como fica, então, essas situações que
infelizmente vem acontecendo, de pessoas que estão tendo que lidar com os impactos financeiros em razão da pandemia. Bem, essas foram as considerações, então eu agradeço a sua atenção, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aqui embaixo aqui no YouTube para a gente ter esse feedback. Se conhecer alguém que precisa dessas dicas, compartilhe o vídeo. E muito obrigada pela atenção e até a próxima.